Olá, turma. Bom dia. Tudo bem com vocês? Voltamos para o nosso sistema também de aula com vídeos, tá? E para a nossa primeira aula de vídeo, nessa primeira semana, eu trouxe alguns exercícios para vocês, como uma espécie de revisão, exercícios assim presente em muitos vestibulares, presentes no Enem, presentes em várias provas aí, concurso também, sabe? Então são exercícios que a gente, de uma certa forma, sempre vai encontrar, né? Independente da etapa, ETEC, quem tem pretensão, assim, futuramente de prestar, né? No ano. Então, assim, ó, como que vai funcionar hoje o nosso sistema? Eu vou colocar algumas questões aqui para vocês na tela, uma por vez, né? E aí eu peço em uns 10 minutos, mais ou menos, cada exercício, que vocês tentem resolver e depois vocês voltem para o vídeo para acompanhar a correção e ver se vocês conseguiram, se vocês tiveram dificuldade, aonde que vocês erraram, tá? São exercícios, como eu falei já, de revisão de anos anteriores aí, ano passado, os anos ali também, sétimo, oitavo, enfim. Então, para a gente relembrar um pouquinho alguma coisa aí de matemática e tentar sair um pouco aí do momento de férias e voltar a focar no nosso conteúdo, tá? Semana que vem, de fato, a gente já entra com a nossa diagnóstica, a nossa apostila, e aí a gente já retoma todo o conteúdo do ano previsto, tá? Então, olha só, essa questão ela é uma questão de uma prova antiga, né, da Unesp, o vestibular. Essa questão caiu no ano de 94, bem antigo mesmo. Mas olha lá a pergunta, ela diz assim, ó, deixa eu marcar aqui, porque toda vez que nós vamos fazer uma leitura, né, da consigna, é muito importante a gente prestar atenção nos pontos chaves ali do que o exercício enunciado traz, tá? Então, ó, vamos lá. Duas empreiteiras, então são duas empreiteiras, farão conjuntamente a pavimentação de uma estrada. Então, duas empresas, né, vão pavimentar uma estrada. Cada uma trabalhando a partir de uma das extremidades. Se uma delas pavimentar 2/5 desta estrada, a outra, os 81 quilômetros restantes, a extensão dessa estrada é D. Então, imagine o seguinte, eu vou fazer só um desenho e vocês vão pausar o vídeo para fazer, tá bom? Imagine o seguinte, eu tenho duas empresas, eu vou chamar de uma empresa X e uma empresa Y. Elas vão pavimentar essa estrada aqui, ó, tá? A empresa, por exemplo, X, ela vai pavimentar o quê? 2/5 da estrada. Então, imagina que ela vai pavimentar isso daqui, ó. 2/5 dessa estrada. A outra empresa vai pavimentar o quê? 81 quilômetros. E aí, ele quer saber a extensão, quanto que tem tudo isso daqui, ó, tá? O que eu posso dar de dica aqui só para a gente começar e vocês tentarem resolver? Se essa é uma estrada toda, é uma unidade, é uma única estrada, vamos pensar na fração? Eu tenho uma fração aqui, ó, 2/5. Uma fração inteira. Então, imagine o seguinte, eu não vou fazer circular, vou fazer no formato de pizza, porque fica mais fácil de vocês conseguirem visualizar. O que é 2/5? O que era 2/5 mesmo, gente? Vou fazer uma representação gráfica. Eu tenho aqui uma barrinha dividido em 5 pedacinhos, tá? Uma
Essa é uma única barrinha, está dividida em 5 pedacinhos. Uma empresa, ela vai pavimentar isso daqui, ó. 1, 2 pedacinhos, ó. 2/5 dessa estrada. Ou seja, a outra parte que corresponde, essa parte aqui, que corresponde a 81 quilômetros, ela representa quanto dessa fração? Ó, ela representa, vamos mudar aqui de cor, de formato, desculpa, exatamente 3/5 dessa minha estrada. Então, eu tenho que 81 quilômetros corresponde a 3/5, 2/5 corresponde a quanto? E aí, eu descobrindo quanto corresponde 2/5, eu já sei a extensão toda dessa estrada, tá bom? Então, explicação aí, pausem o vídeo agora e tentem resolver que eu já volto. Então, vamos lá, gente. Eu já fiz essa primeira parte, agora fica um pouco mais claro de nós resolvermos. Gente, eu tenho 3 dados aqui e vai faltar um 4º dado, não é isso? Quando eu tenho 3 dados e me falta um 4º dado, eu tenho o que nós chamamos de regra de 3. Lembra que eu falei para vocês? A regra de 3 nós usamos em praticamente tudo. Assim, não vou dizer tudo, né? Também estou exagerando, desculpa. Mas assim, as provas de matemática, as avaliações, né, os testes, 50% deles nós resolvemos com regra de 3. Que é exatamente isso, eu trago 3 informações e preciso descobrir uma 4ª informação. Então, eu tenho quais informações aqui, que são essas 3 informações? Eu tenho que 81 quilômetros, ele corresponde a 3/5 dessa estrada. Nós acabamos de ver aqui. Logo, eu tenho uma outra informação, que 2/5 corresponde a quanto? É o que eu quero saber. E eu chamo de x. Como que resolve mesmo uma regra de 3? Através da nossa cruzadinha, ou seja, esse x eu vou multiplicar com esse, e esse 2/5 eu vou multiplicar com 81. É uma regra direta, tá? Então, a gente não precisa inverter nada, então basta a gente já multiplicar em cruz. Então, eu vou ter 3/5, vamos continuar daqui, ó, vezes o x vai ser igual ao quê? A 81 vezes 2/5, tá? Então, multipliquei cruzadinho e aí a gente faz aqui a operação. 81 vezes 2, vamos fazer essa conta aqui, ó. Como que resolve mesmo fração? Não tenho nenhum número aqui embaixo, gente, do 81, eu coloco 1 e faço o quê? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Copia esse daqui, ó, 3/5 vezes x igual 81 vezes 2 vai dar 162. E 1 vezes 5 deu 5. E agora? Agora, esse 3/5 está multiplicando, eu tenho que passar ele para cá dividindo. Aí vocês vão falar, professora, não é melhor dividir aqui? Não. Vocês vão ver por que não, tá? Então, eu vou continuar aqui. Eu vou isolar o meu x e vou deixar aqui, ó, o 162 dividido por 5. E agora, tudo isso dividido por 3/5. O que eu tenho aqui, gente? Uma divisão de fração. Nós já vimos isso também. O que é uma divisão de fração? Eu não sei resolver a divisão, eu uso um recurso para transformar essa divisão em uma multiplicação. Como que era isso mesmo? Então, o que a gente faz? Mantém a primeira fração, ó, 162 dividido por 5, transforma essa divisão em uma multiplicação e pega essa segunda fração e inverte. Não está 3/5, o número, transformei numa multiplicação, o denominador, que é 5, ele passa para numerador. E o 3, que é o numerador, ele passa para o denominador. Ó, eu inverti,
tá? Inverti e agora, muito simples, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar esse 5 que está no numerador e cancelar com esse 5 de baixo. E aí eu só vou fazer 162 dividido por 3. Vamos fazer lá, ó, 162 dividido por 3, ó. Pega lá o 16 por 3. 3 vezes que número aproxima do 16? 5. 3 vezes 5, 15. Para 16 sobra 1. Abaixo 2. 12 por 3. 3 vezes que número que dá 12? 4. 3 vezes 4, 12. Para 12, nada. Ou seja, os 54 quilômetros corresponde a 2/5 dessa minha estrada. Então, esse pedacinho aqui, ó, é os 54 quilômetros. E a pergunta é o quê? A extensão dessa estrada. Ele quer saber quanto que tem toda essa estrada. Então, essa estrada tem 54 mais 81 quilômetros. E aí, gente, é só somar aqui que vai dar 135 quilômetros de extensão. Alternativa B, tá? Bem, espero que vocês tenham acertado. Quem não acertou conseguiu entender. Quem não entendeu ainda, depois dá uma olhada nesse vídeo novamente. Ele vai ficar salvo, assista em casa. E dúvidas vocês podem me procurar aí na escola, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Ó, esse exercício, ele já é um exercício da Faculdade Getúlio Vargas, tá? Então, ele já é um exercício, na verdade, ele não é da Fundação Getúlio Vargas, ele é uma prova de concurso do Tribunal de Contas, tá? Então, concurso público tem a Faculdade Getúlio Vargas e tem a Fundação que faz também as provas para algum concurso, tá? Só para esclarecer. Mas isso daqui não importa tanto, o que importa é o nosso exercício. Então, vamos fazer a leitura aqui, ó. Duas tartarugas, então, ó, duas tartarugas, vou marcar. Estavam juntas e começaram a caminhar em linha reta em direção a um lago distante. Então, imagine que duas tartarugas estavam aqui, ó, né? E elas começaram a caminhar em linha reta em direção a um lago distante. Vou fazer o desenho aqui. A primeira tartaruga, então eu vou ter essa tartaruga A e a tartaruga B. A primeira tartaruga percorreu 30 metros por dia. Então, ela percorria o quê? A cada dia 30 metros. E ela demorou para chegar neste lago, a tartaruga A, 16 dias. Tá? Ela demorou lá, ó, 16 dias para chegar no lago. Já a segunda tartaruga, ela só conseguiu percorrer 20 metros por dia. Então, cada dia ela percorria 20 metros. E, portanto, chegou ao lago alguns dias depois da primeira. Se a primeira chegou em 16, quanto será que chegou a segunda? Não sei, vocês vão ter que descobrir aqui quanto que chegou nessa segunda aqui, X, tá? Quando a primeira tartaruga chegou ao lago, o número de dias que ela teve que esperar para a segunda tartaruga chegar foi. Então, olha lá, presta atenção. Primeira coisa, o que vocês vão ter que descobrir? Vocês vão ter que descobrir quantos dias levou a segunda tartaruga para chegar no lago, tá? Descobriu essa quantidade aqui de dias, vocês vão ter que responder uma outra pergunta, não é essa? Qual que é a outra pergunta? Quantos dias essa tartaruga que chegou em 16 teve que esperar para que essa chegasse também, tá? Então, essa pergunta, então, são duas contas que vocês vão fazer aqui. A primeira conta é saber quantos dias levou a segunda tartaruga. A segunda conta é a diferença desses dias, que uma ficou esperando para a outra chegar, tá bom? Então, dá um pause aí, tentem resolver que a gente já volta.
Muito bem, eu vou voltar aqui, tá? Para a gente não demorar muito. Então, primeiro raciocínio, gente. O que eu preciso saber? Quantos metros, né, tinha toda essa pista aqui que elas caminharam para chegar nesse lago? Essa estrada, né? Enfim, essa direção aí que elas utilizaram. Se a primeira tartaruga, ela caminhava 30 metros por dia e ela demorou 16 dias, então eu vou fazer uma conta de multiplicação. Eu vou multiplicar o 30 vezes os 16 dias. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. Mais 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. Aí soma 0, 8, 3 mais 1, 4. Ou seja, essa estrada tem 480 metros, tá? Logo, a segunda tartaruga, ela não percorria 20 metros por dia. Se na primeira conta eu multipliquei porque eu tinha a quantidade de metros e tinha a quantidade de dias, agora eu tenho o inverso. Eu tenho o total dessa pista e tenho o quanto que ela percorreu por dia. Então, o que eu tenho que fazer? Que conta para saber quanto tempo ela levou? É uma conta de divisão, não é? Se eu tenho 480 metros, essa distância que elas percorreram, e a tartaruga B levou 20 metros por dia, então logo eu vou fazer 480 dividido por 20, para eu saber quanto tempo, quantos dias ela percorreu essa distância de 480, tá? Ó, esse zero eu posso cortar com esse zero, e aí eu tenho 48 dividido por 2, que vai dar exatamente 24. Então, ela levou o quê? 24 dias para percorrer. Muito bem, descobri que ela levou 24 dias. Era essa a pergunta? Não. A pergunta era, quanto tempo a tartaruga A, por exemplo, a primeira, ficou esperando a B? Ela chegou em 16 dias, a outra chegou em 24. Logo, a diferença, então eu tenho 24 menos 16, dá o quê? 8 dias. Então, a primeira tartaruga, ela ficou esperando 8 dias para a segunda tartaruga chegar. Então, olha só o que nós fizemos aqui, né? Primeiro, então, esse tipo de exercício, ele tem várias etapas. Qual que é a sacada aqui para a gente resolver? É saber entender esse passo a passo. Por isso que, às vezes, na matemática, a gente recorre muito à ilustração, a tentar desenhar, para, através desse desenho, a gente consegue transformar isso num passo a passo, tá bom? Então, muitas vezes, a gente precisa usar desse recurso, tá? Muito bem, vamos para o nosso último exercício. Esse exercício já é da FUVEST. A FUVEST é um vestibular, né, da Faculdade USP, que tem em São Paulo, tá bom? Esse exercício é um exercício de potência, bem simples. Parece complicado porque ele está com números decimais. Mas eu vou dar uma dica antes de nós resolvermos, tá? Qual que é a minha dica? Transformem esse número em uma fração, tá? Transforme ele em uma fração. Mas como, professora, que eu vou transformar? Eu não vou pegar esse valor aqui não, tá? Vamos relembrar um outro conceito lá do passado. O que é, por exemplo, vamos pensar aqui, 15 dividido por 10. A base 10 lá, a gente usa muito esse número, né? Para transformar os números em frações em números decimais e o contrário também, tá bom? Então, quem é o 15 décimos? Como que a gente faz? A quantidade de zero que aparecer embaixo indica a quantidade de casas que eu vou deslocar minha vírgula. Então, ó, quantos zeros eu tenho aqui? Eu não tenho 1, 0. Aqui eu não tenho o número 15 em cima.
Onde está a vírgula no número 15? Ela sempre está após o último número. Quando eu estou tratando de um número inteiro, é como se fosse dinheiro, gente. Quando a gente fala 50 reais, 50 reais, não existe uma vírgula aqui depois, ó, não é expresso dessa forma? É depois do valor que eu digo, é ali que eu tenho uma vírgula, tá? Então, se eu estou falando 15, significa que existe uma vírgula aqui atrás do 5. Se eu tenho que deslocar essa vírgula uma casa, eu vou deslocar ela uma casa para a minha esquerda, eu vou diminuir esse número, né? Então, ela está aqui, ela vai ficar entre o 1 e o 5. Ela passa para cá. Então, quem é o 15 décimos? É a mesma coisa que 1,5. Quem será que é, por exemplo, o 18 milésimos? Exemplo, dividido por 1000. Escreve o número de cima, 18. Pensa aonde está a vírgula. Ele está após o número 8. Eu preciso deslocar... Ai, gente, peraí, que ficou feio esses zeros aqui. Vamos arrumar, vai. Ó, eu preciso deslocar essa vírgula para a minha esquerda 3 casas, porque eu tenho aqui 3 zeros. Só que aqui só tem 2 números, professor. Ó, vou deslocar 1, 2, e ele vai aqui na frente do 1. E agora? Agora a gente acrescenta 0 na frente do número, até a gente conseguir andar as casas. Acrescenta um 0, ó. Andei 1, 2, 3. Então, a vírgula vem aqui, ó, na frente. E ela fica aí sozinha, a vírgula? Nunca, né? Então, a gente marca sempre depois um 0. Então, quem é o 18 milésimos? O 18 milésimos é o 0,018. Opa, esse meu ficou ao contrário aqui. 18, tá? Por que que você está falando isso? Porque para a gente resolver esse 0,2 ao cubo, dica, transforma em fração. Vai ficar muito mais fácil de vocês resolverem. Tentem resolver esse exercício e dá um pause aí, vai. Dá um pause enquanto eu vou apagando aqui, que aí vocês resolvam que eu já vou fazer aqui o meu, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou separar primeiro esses números, tá? Eu vou pegar esse número e vou pegar este número. Eu vou primeiro resolver ele de forma separada, porque eu tenho uma soma aqui, não tem uma soma? E tem uma potência. Essas potências estão somando. A ordem é o quê? Eu primeiro resolvo a potência e depois eu somo o resultado. Não é isso? Lembra de expressões numéricas, né, gente? Existe uma ordem. Multiplicação, divisão primeiro, para depois soma e subtração, né? Potência, radiciação também primeiro, para depois soma e subtração. Existem essas ordens aí a serem respeitadas. Então, primeiro eu vou resolver essa minha potência. Então, eu vou resolver o 0,2 ao cubo, primeiro. Só que 0,2, para fazer 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2, vai dar muito trabalho, é muito número quebradinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou transformar esse número em uma fração. Olha só, quem é o 0,2 na fração? Escreve o número em cima, inteiro, né? O 2, marca aí, 2. Esquece a vírgula. Se eu fosse esquecer, eu tenho somente o número 2. Ó, então escreve ele lá em cima. Muito bem. Feito isso, agora a gente vai ver quantas casas existem. A vírgula está deslocada. Ó, a vírgula está deslocada uma casa. Ela não tinha que estar atrás aqui do número 2. Ela está na frente do 2. Então, só tem um algarismo atrás da vírgula. Logo, isso é dividido por 10. Um zero só. Acrescenta um zero. Se fosse duas casas, como esse segundo número, 0,16 ao cubo. Tá aqui, segundo valor. Ao cubo não, desculpa. Ele está ao quadrado. Então, vamos lá, ao quadrado. Então, vamos marcar. Marque o número. Quem é o número? O número é o 16. Coloca o 16 em cima. Embaixo, quantas casas eu tenho após a vírgula? Eu tenho 2 casas, o número 1 e o 6. Então, eu vou colocar o 1 seguido de 2 zeros. Tudo bem? Muito bem.
Esses dois números, eles estão, tudo isso daqui elevado a 3. Então, significa que eu vou repetir essa fração 3 vezes. Lembra de potência? Eu repito a minha base 3 vezes no processo de multiplicação. Então, vai ser 2 décimos vezes 2 décimos vezes 2 décimos. Ó, repetir 3 vezes. Agora, é só multiplicar, ó. Os numeradores vezes numerador, denominador vezes denominador, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 em cima. E embaixo, coloca o 1 e só conta o zero, gente. Precisa multiplicar, conta. Quantos zeros tem aqui, ó? 1, 2, 3. Coloco 1 seguido de 3 zeros. Pronto. Já sei que esse é 8 sobre 1000. Tudo bem? E agora, professora? Agora a gente faz a operação de volta. Quem é o 8 sobre 1000? Olha lá, ó. Coloca o 8. E agora, quantos zeros tem embaixo? Não tem 3? A vírgula não está depois do 8? Eu tenho que deslocar ela 3 casas para a minha esquerda. Só que só tem uma casa, só o número 8. O que eu faço? Acrescento zeros até eu conseguir andar 3 casas. Ó. A vírgula não está aqui, ó. Vou andar 1, 2, 3. Ela vem para frente desse zero. E aí? Fica assim, sozinha essa vírgula? Nunca! Coloca um zero lá na frente. Então, já sei que 0,2 ao cubo é a mesma coisa que 0,008. Quem é o 16? Agora vamos para o número de baixo. Quem é o 16 centésimos ao quadrado? É o 16 centésimos vezes 16 centésimos. Primeira coisa, eu vou fazer o quê? O 16 vezes o 16. 16 vezes 16, gente, vai dar 256. Isso. 200. Opa, peraí. Ai, aconteceu alguma coisa aqui com a minha caneta. Vamos lá. Aqui, só pôr. O 16 vezes. Deixa eu apagar aqui, gente, com um negócio. Vai dar 256. Pronto. Coloquei lá. E agora, aqui embaixo, só colocar 1 e contar os zeros. Aqui eu tenho 2, com mais 2 zeros, 4 zeros. Vou fazer seguido de 4 zeros. E agora, faz a operação de volta, ó. Quantas casas tem aqui em cima? A vírgula está depois do 6. Eu não tenho 3 casas, eu preciso deslocar, ó. 1, 2, 3, 4. Escreve o número 256. Ele aqui vai andar 3, eu preciso 4, então acrescenta só um zero e põe uma vírgula e um zero na frente. E aí? Agora é só somar, gente. 0,008 mais, vamos montar 0,0256. Lembrando que vírgula é embaixo de vírgula aqui na operação. Esse, quando não tem nada, o número está sozinho, você pode completar com zero. E aí soma, ó, 6, 8 mais 5, 13, sobe 1, 2 mais 1, 3, e aí 0,0. Então, a conta dá 0,0336. A operação que tem esse resultado é a letra B. Então, ó, nada difícil, vocês já viram isso, tá? O que a gente precisa lembrar é o passo a passo. Se a gente tem o passo a passo, vocês resolvem tranquilamente, tá bom? Bem, gente, eram esses os exercícios que eu tinha proposto. Espero que vocês tenham relembrado algum conteúdo. Semana que vem a gente tem a diagnóstica e depois a gente entra no nosso conteúdo, tá bom? Até mais, um beijo, fiquem com